Mateus capítulo 15. O Vinícius deu uma corridinha ali para chegar no computador a tempo. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Vinícius vai botar ali que ele está chegando ali no computador, chegou agora, né? Enquanto isso, você pode procurar na sua Bíblia aí, no seu celular, no seu tablet, alguma coisa onde você tenha a palavra que você possa ler, compartilhar, dividir com a gente. Amém? Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, mesmo assentado como os irmãos estão, amém? Diz assim a palavra de Deus, obrigado Vinícius. Mateus 15, a partir do verso 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, verso 27. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém, queridos? O Pedro já orou por mim, agora eu quero orar por você. Pode ser? Se você puder, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, por esse privilégio que o Senhor nos concede nessa noite. E agora, Paizinho, eu te entrego a vida de cada um desses amados irmãos, esses que estão aqui no santuário, esses que nos acompanham pela transmissão, aqueles que vão assistir num outro momento esse culto, Senhor Deus, que o Senhor possa falar de maneira poderosa ao coração de cada um desses teus filhos. Só o Senhor sabe de que maneira cada um acessou, Senhor Deus, esse culto, só o Senhor sabe de que maneira cada um adentrou por essas portas, só o Senhor conhece. E nós cremos que nessa noite tu tens uma palavra para cada um de nós, que saiamos daqui nessa noite certos de que ouvimos não outra voz, senão a tua voz, Senhor Deus. Fala mais um pouquinho conosco nessa noite, até mesmo aquilo que a gente não veio para ouvir, mas tu sabes que precisamos. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos. Amados, essa passagem eu confesso para os irmãos que eu gosto demais dessa passagem, e como eu estou estudando com os irmãos do PSM, o livro de Mateus, aí a gente passou por essa passagem, Deus falou algumas coisas ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessas coisas com você. Está dando para os irmãos me ouvirem direitinho? Vocês estão me ouvindo bem? Direitinho? Que eu estou me ouvindo aqui extremamente grave, o meu retorno aqui e olha que eu não tenho muita frescura com essas coisas, não, até porque eu sou ruim de ouvido, né? Mas está um pouquinho grave e está meio complicado aqui para o meu ouvido. Mas enfim, sigamos que nosso técnico Pedrinho já subiu para dar um jeitinho. Queridos, eu amo essa passagem, Deus fala muito ao meu coração, já li essa passagem diversas vezes, já me recordo de ter pregado essa passagem aqui pelo menos umas 2 vezes, há algum tempo atrás, e hoje eu queria conversar mais um pouquinho com você, sobre essa mulher, sobre o que aconteceu aqui. Primeiro, queridos, a Bíblia nos diz que Jesus estava indo ali para aquela região de Tiro e de Sidom. O que estava acontecendo? Em Jerusalém, muito obrigado, meu querido, em Jerusalém, Jesus estava passando... Melhorou, Pedro? Jesus estava passando por um momento assim, um tanto quanto crítico do ministério dele. Por quê? Porque Jesus sempre sofreu muita perseguição, principalmente por parte da liderança religiosa daquele tempo. E quando acontece esse evento aqui, essa perseguição estava um pouco assim, digamos, um pouquinho maior, digamos, um pouquinho mais, como é que eu posso dizer para os irmãos? A coisa estava esquisita para Jesus. De modo que alguns estudiosos até entendem que Jesus saiu dali de Jerusalém, foi para essa região, até de uma certa forma para sair ali do centro, sair da vista daqueles homens, digamos assim, né? Porque aqueles homens estavam perseguindo Jesus, acusando não só Jesus, como os discípulos de Jesus também, não de transgredirem a lei de Moisés propriamente, mas de transgredirem uma coisa que eles chamavam de a tradição dos anciãos.
E essa tradição trazia consigo alguns costumes, dentre eles, né, um dos costumes que a Bíblia nos fala, é que era o costume de você lavar as mãos antes de comer. Tanto é que se você ler alguns versículos anteriores, você vai perceber que esses homens, né, esses escribas, fariseus, religiosos, pegaram Jesus e interpelaram Jesus, perguntando assim, vem cá, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí Jesus era sensacional, né? Jesus vira para eles e fala mais ou menos assim, engraçado, vocês estão tão preocupados com aquilo que entra pela boca, quando na verdade vocês deveriam estar mais preocupados com aquilo que sai, porque o que entra pela boca, o homem come e tal, daqui a pouco vai ser expelido fora, né? Agora, o que sai da boca não, e o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Jesus não era mole não, né? Então Jesus falava coisas que muitas vezes aqueles homens não gostavam de ouvir. Então, queridos, por conta disso, o clima entre eles não estava muito amistoso. Então, amados, o que Jesus fez? Jesus resolveu se retirar um pouquinho, né? Porque às vezes é necessário que assim aconteça. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas Deus não tinha poder para guardar Jesus, mesmo Jesus ficando naquele local? Claro que tinha. Mas de vez em quando Jesus nos ensina isso, a Bíblia nos ensina isso, né? De vez em quando Deus requer de mim e de você atitudes que nós precisamos tomar. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que Maria e José foram para Jerusalém para quê? Para o recenseamento, não é assim? E aí Jesus nasce lá, em Belém, e aí o que acontece, queridos? Quando Jesus nasce lá em Jerusalém, quando ele pensa em voltar, o que acontece? Um anjo aparece para João e fala o quê? Olha só, não volta para lá não. Volta para lá não, porque tem um camarada lá que vai querer matar o menino Jesus. Estou parafraseando para você entender. E José vai para o Egito. Lembra disso? Aí eu pergunto para os irmãos, será que Deus não teria poder, mesmo se José e Maria voltassem para Jerusalém, será que Deus não teria poder para guardar Jesus lá em Jerusalém? Sim ou não? Deus não podia de repente mandar um infarto, alguma coisa parecida e matar Herodes? Sim ou não? Claro que podia, mas Deus não fez. Deus deixou que Maria e José tomassem outras atitudes, ou seja, ao invés de irem para Jerusalém, fossem para o Egito. E a Bíblia usa essa expressão, fujam para o Egito. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que está me vindo ao coração nesse momento para falar para você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Há determinadas situações e circunstâncias na minha vida e na tua vida que vai ser necessário fugir. E deixa eu te dizer te dar uma outra informação nessa noite. Fugir nem sempre, aliás, na grande maioria das vezes, não é sinônimo de covardia. E eu vou dizer mais ainda para você, às vezes, para fugir, tem que ter até mais coragem do que para ficar. Pastor, você pode dar um exemplo bíblico? Posso, eu sei que você conhece, um camarada chamado José do Egito. Chegou lá no Egito, começou a trabalhar ali na casa de um camarada chamado Potifar. O que aconteceu? José era um camarada bonito, bem afeiçoado, né? Além de tudo, cheio da unção de Deus. A mulher de Potifar botou o olho em José novinho, na flor da idade. A mulher ficou doida. E aí armou um esquema lá, eu sei que os irmãos conhecem a história. Um dia José estava sozinho, fazendo o trabalho lá da casa, porque ele tomava conta de tudo, que Potifar deixou tudo nas mãos dele. Aí a mulher veio e partiu para cima dele com toda a força, né? Com certeza, muito bem arrumada, deve ter botado uma lingerie, se perfumado. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque, queridos, aquela mulher, ela se preparou para seduzir aquele jovem. Então, queridos, com certeza absoluta, ela usou todas as armas que ela possuía. O que José fez? José falou assim, eu sou homem de Deus, pode deixar ela vir que eu vou encarar, vou ficar aqui, vou botar a mão na cabeça e vou expulsar o demônio dela. Foi isso que José fez? O que José fez, queridos? Me ajuda aí que eu já esqueci. Como disse meu amigo Pedrinho ali, bem carioca, meteu o pé. José fugiu. Tem circunstâncias na minha e na tua vida, queridos, que a melhor coisa é fugir. Apóstolo Paulo aconselhando Timóteo, que era um jovem pastor começando o ministério, Paulo disse assim para ele, meu querido, foge das paixões da mocidade. Meu querido, foge das discussões inúteis. Tem coisa que você tem que fugir. Eu aprendo isso aqui com Jesus. Jesus, se retirou. Porque se ficasse ali, como diz o carioca, ia dar ruim. Então Jesus fugiu. E queridos, alguns estudiosos afirmam que Jesus não chegou a adentrar nas regiões de Tiro e de Sidom. Por quê? Porque era uma região gentílica. O que é isso, pastor? Não estava mais nos domínios, digamos assim, de Israel. Quem habitava aquela região era um povo que era até considerado inimigo de Deus.
Então, alguns estudiosos entendem que Jesus não chegou a adentrar, outros já afirmam que Jesus entrou naquela região. Se Jesus entrou ou não entrou, isso aí não faz a menor diferença. Até porque, amados, segundo alguns estudiosos, e a própria Bíblia diz isso, que essa cidade de Tiro, que a Bíblia fala aqui, queridos, você vê isso lá no Antigo Testamento, Davi fez um acordo, digamos assim, com os reis de Tiro, fazia negócios comercialmente falando. Se não estou enganado, Israel parece que cedia madeira para eles, e eles cediam especiarias, mantimento, essas coisas assim. Ou seja, havia um acordo entre eles, uma proximidade entre Israel e a cidade de Tiro. E sabe o que acontece, queridos? Por causa desse acordo, a Bíblia nos conta, e os estudiosos confirmam isso, que depois desse acordo entre Tiro e a cidade de Israel, foi através dessa cidade de Tiro que foi introduzida a adoração a Baal no meio do povo de Israel. E a gente sabe como é que acabou isso, né, queridos? Acabou com Deus pesando a mão sobre o povo, e o povo indo parar no cativeiro babilônico por conta disso. Então essa cidade de Tiro, o povo que morava ali não era um povo muito bem visto por Israel. Mas a Bíblia nos diz que é para lá, é para essa região que Jesus se dirige. Aí você pergunta assim, pastor, então quer dizer que Jesus foi para lá para fugir? Acredito que sim, para se afastar um pouquinho. Mas Jesus não podia adentrar naquela cidade, mesmo assim ele adentrou. Sabe por quê, queridos? Porque acima de toda e qualquer coisa, sabe o que eu entendo e o que eu creio? Jesus, na verdade, queridos, não foi ali só porque ele queria fugir um pouquinho, sair um pouquinho da visão dos escribas, dos fariseus, dos religiosos. Jesus não foi ali para afrontar os seus. Não, eu entro lá assim porque eu sou Jesus, eu ando onde eu quero, eu vou onde eu quero. Jesus não foi nada disso. Na verdade, queridos, Jesus foi para aquela região porque ele sabia que naquela localidade estaria uma mulher que precisaria de um milagre dele. Já estava tudo, queridos, esquematizado por Deus. Já estava tudo preparado por Deus. Porque ele sabia que ali teria uma mulher necessitando de um milagre. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha querida. Você não chegou até aqui porque você quis vir. Você não chegou até aqui porque de repente alguém te convidou. Você não chegou até aqui porque você não tinha outra coisa para fazer. Não tem nada para fazer, eu vou lá no culto ver se tem alguma coisa interessante. Nada disso. Deus trouxe, atraiu você até aqui, criou toda essa circunstância para que você estivesse aqui, porque Ele sabe o que é que você está precisando dEle nessa noite. E seja o que for que você estiver precisando, seja qual for o seu problema, Ele tem a solução. Amém, igreja? Mas vamos seguir aqui, porque tem umas coisas aqui muito importantes que eu quero conversar com você. Porque no verso 22, queridos, diz assim: e eis que uma mulher cananeia. A situação dessa mulher não era muito favorável, por alguns motivos. O primeiro deles, qual era o primeiro motivo, pastor? Ela era mulher. Ué, pastor, mas como assim? Agravante pelo fato de ser mulher? Sim. Por alguns motivos, mas um deles é que a vida da mulher naquele tempo não era muito simples não, queridos. O negócio era complicado. Até porque algumas mulheres, e eu já falei isso aqui para os irmãos, você vai ver lá nos mandamentos, quando Deus fala assim, olha, não cobice a vaca do teu próximo, o boi do teu próximo, a casa do teu próximo. Você sabe o que você vai ver no meio dessa relação aí? Deus fala assim, não cobice a mulher do teu próximo. Sabe por que a mulher está nessa relação? Porque naquele tempo, para muitos, a mulher era considerada uma propriedade do homem. Você pode ver que ela está na lista das propriedades, da vaca, da casa, da terra, dos bois e tal, aí junto está a mulher. Então, a vida da mulher naquele tempo não era muito simples, não. E hoje em dia, vamos ser sinceros, queridos, hoje em dia não está muito diferente, não. Por que você acha que é tão alta, que está, vamos dizer assim, né, tão alta a taxa de feminicídio? Porque muitos homens entendem que se a mulher não for dele, não vai ser de ninguém. O que é isso, queridos? Posse. Se não for minha, não vai ser de ninguém. Então naquele tempo não era muito diferente. Então, amados, aquela mulher era mulher. E outra coisa, quando ela decide sair, ela vai atrás de Jesus. E Jesus, queridos, vivia sempre com uma grande multidão atrás dele, e essa multidão, na sua grande maioria, composta por homens. Tanto que os discípulos, que ele escolheu lá os 12, foram 12 homens. Aí eu pergunto para você, será que ficou legal para aquela mulher
uma mulher ir andando atrás dos homens. Não era uma situação assim muito cômoda. Era uma situação até um tanto quanto constrangedora para uma mulher. Então, queridos, a situação dessa mulher não era muito legal. E outra, ela era cananeia, essa mulher não era judia. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, vocês sabem quem eram os cananeus? Os cananeus eram descendentes de um camarada chamado Canaã. Você sabe quem era Canaã? Um dos filhos de Cã, filho de Noé. E quem foi Cã? Cã foi aquele filho que logo assim que termina, né, o dilúvio e tal, aí a Bíblia nos diz que Noé planta uma vinha e coisa e tal, aí Noé faz o quê? Para festejar, para celebrar, Noé enche o pote. A Bíblia diz dessas pessoas que Noé fica bêbado. E aí Noé bêbado começa a dançar dentro da tenda peladão. Imagina a imagem. Aí um dos filhos de Noé entra e vê o pai nu. E segundo a tradição, o que ele tinha que fazer? Na verdade, ele tinha que cobrir a nudez do pai. E acabou ali a situação. O que ele fez? Ele não fez nada disso. Além de não cobrir a nudez do pai, ele ainda saiu falando para todo mundo. Mais ou menos assim, papai está dançando doidão, peladão lá dentro da tenda. E por conta dessa atitude de expor o seu pai, a Bíblia nos diz que esse camarada chamado Cã foi amaldiçoado. Então o que eu entendo, queridos? Que essa mulher vinha de uma linhagem amaldiçoada. Então a situação dessa mulher, queridos, não era muito favorável. Mas vamos aprender algumas coisas aqui com essa mulher? Porque essa mulher, ela é sensacional. Queridos, primeira coisa que eu acho interessante aqui, essa mulher estava com um problema grave dentro da sua casa, sim ou não? A primeira coisa que eu aprendo aqui, que serve para mim e para você, se queremos ter vitória diante das nossas lutas, se queremos ter a resolução dos nossos problemas, a gente pode aprender com essa mulher alguns passos. E o primeiro passo que eu aprendo com essa mulher aqui, ela admitiu que estava enfrentando um problema dentro da sua casa, no seio da sua família. E, queridos, pode até não parecer, mas esse é um dos passos mais difíceis. Admitirmos que temos um problema. Você quer ver uma coisa? Você pega muitas vezes uma pessoa que ela está viciada em uma determinada coisa, uma determinada atitude. Dificilmente a pessoa vai dizer para você, estou viciado nisso. Raramente. Eu tinha um amigo, todo dia, antes de almoçar e antes de jantar, ele tinha que tomar uma latinha de cerveja. Todo dia. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, rapaz, já está viciado, cara. Queridos, ele não almoçava, não jantava, sem ter a latinha de cerveja do lado. E a mulher já até sabia, já até providenciava, né? Quando não tinha, ele ia na rua, podia estar uma chuva torrencial. Ele olhou na geladeira, viu que não tinha a latinha dele, ele ia na rua, comprava. Ele não era de beber no bar, não, bebia em casa, mas tinha que ter. E aí a gente conversando, aí eu falei para ele, pô, cara, olha só, pô, esse negócio tá legal não, cara, tu já tá viciado nisso aí, cara. Queridos, ele mudou. Que isso, Jorginho? Que viciado o quê, cara? Tô viciado não. Mas como não? Se não tiver, você fica doido. Não, mas é porque eu quero, o dia que eu quiser, eu almoço, eu janto sem beber minha cerveja, o dia que eu quiser. Queridos, mas não conseguia. Ou seja, ele já estava viciado, mas admitia? Não admite. É um dos passos mais difíceis e é o principal até para que Deus, muitas vezes, trate a mim e a você. Nós admitirmos. Às vezes, queridos, estamos com problema na nossa vida espiritual e Deus quer nos tratar, Deus tem poder para nos tratar, mas muitas vezes não trata, sabe por quê? Porque nós não admitimos. Nós preferimos continuar fingindo que não está acontecendo nada. Quantas famílias, quantos casais estão com problemas sérios nos seus casamentos?
precisam de uma intervenção, precisam de ajuda, mas se negam a admitir. Quantos pais têm filhos com problemas? Eu conheço uma, queridos, um casal. Eles não são aqui da nossa igreja, não, são crentes. Inclusive, se não estou enganado, ele é diácono. Tem um filho. E eu tenho uma sobrinha autista, né, e por causa dessa sobrinha a gente acaba pesquisando, lendo, e tendo contato você acaba percebendo, né? Outras crianças com o mesmo comportamento você identifica. E o filho desse casal é autista. É nítido. Só que eles não fazem absolutamente nada. Tratam o menino como se o menino fosse, como se o menino não tivesse nada. Normal a criança é, né? Como se o menino não tivesse nada. Isso angustia a gente, porque eu sei a falta que faz um tratamento, queridos. Porque como eu disse para os irmãos, hoje eu tenho uma sobrinha que é autista, e ela tem todo o tratamento necessário. Queridos, eu vejo como é que aquela criança desenvolveu de uma forma fantástica, por conta do tratamento que ela hoje é submetida. E quando você vai falar com os pais dessa criança, queridos, você quer arrumar inimigos? É só falar para eles: cuida do filho de vocês, que o filho de vocês tem problema. Você perde os amigos. O que é isso? Pastor, é porque eles não percebem. Não, não é que não percebam. Tem até um ditado que eu sei que você conhece, você pode até completar para mim. Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Eles sabem, mas se negam a fazer o quê? Admitir. E por conta disso, queridos, aquela criança vai sendo mais e mais e mais prejudicada, porque quanto mais tarde tiver um diagnóstico, quanto mais tarde entrar com o tratamento, a chance de você reverter os sintomas, as atitudes, é muito mais difícil. E isso, queridos, serve para toda e qualquer área da nossa vida. Essa mulher, o primeiro passo dessa mulher, ela admitiu que ela tinha um problema dentro de casa. É a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher aqui. Agora, só admitir já é o suficiente? Ah, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Show de bola. Identificou o problema? Legal. E agora? A Bíblia diz que essa mulher identificou, mas não só identificou, ela decidiu que ela ia fazer alguma coisa, que ela ia tomar uma atitude para tentar reverter aquela situação. Pastor, eu estou com um problema na minha vida espiritual, pastor. Eu estou fraco espiritualmente. Identificou o problema, sim ou não? Mas o que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo para reverter? Pastor, eu estou fraca espiritualmente, pastor. Vou dar só um exemplo para você entender, tá, queridos? Nada contra. Pastor, eu estou fraco espiritualmente, pastor. Mas o que o irmão faz? Ah, pastor, a maior parte do meu tempo, quando eu estou em casa, eu fico na frente da televisão assistindo Big Brother. Vai se fortalecer espiritualmente, querido? Sim ou não? Vai? Nunca. Eu dei só um exemplo para você entender. Porque muitas vezes identificar só o problema não é o suficiente. Admitir o problema não é o suficiente. Você tem que fazer alguma coisa, tomar uma atitude para mudar essa situação. Foi o que essa mulher fez. Quer saber de uma coisa? Ela decidiu que ela não ia deixar que a filha dela continuasse daquele jeito. E você? Você quer continuar desse jeito? Ou você quer mudança? Você consegue entender? Ela identificou, decidiu fazer alguma coisa. Agora, vamos lá. O que essa mulher decidiu fazer? Procurar ajuda. E ela foi falar com quem? Com Jesus. E aqui, queridos, algo que você já me ouviu falar aqui algumas vezes.
identificou o problema, admitiu o problema, chegou à conclusão que precisa de ajuda, que também é outra coisa extremamente difícil para mim e para você, admitirmos que precisamos de ajuda. Porque admitir que precisa de ajuda é admitir que você não é autossuficiente. Admitir que precisa de ajuda é admitir que você não é melhor do que ninguém, que você é limitado. Essa mulher entendeu que ela precisava de ajuda. O que ela fez? Foi falar com Jesus. Queridos, eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando você precisar recorrer a alguém, por conta de um problema, por conta de uma dificuldade, para pedir ajuda, auxílio, peça a Deus para te orientar. Pastor, mas na igreja, pastor, eu estou dentro da igreja, qualquer pessoa que eu procurar aqui é tudo crente, pastor. Eu gostaria muito que fosse assim. Que você pudesse procurar qualquer irmão e falar para qualquer irmão sobre qualquer problema. Mas infelizmente não é assim que funciona. Mesmo dentro da igreja, peça a Deus para te mostrar. Senhor, eu preciso dividir, porque a gente precisa, tá, queridos? Todos nós precisamos. Todos nós. Eu me lembro que uma vez conversando com o pastor Carlos, já tem bastante tempo isso. A gente estava falando sobre pastoreado e tal, aí eu virei para ele e falei assim, não, você aconselha, você orienta, você faz gabinete com todo mundo. E quem é que te orienta? Você ouve todo mundo. E quem é que ouve você? E graças a Deus que ele tem uns amigos aí, a gente também, na medida do possível, a gente orienta, a gente fala, a gente ajuda. Porque todos nós precisamos. Jesus precisou. Quando ele foi orar, queridos, um pouquinho antes da crucificação, você conhece a passagem. Que ele estava lá orando, quando ele voltou, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Aí ele acordou a galera e falou, gente, acorda aí, pô. Voltou para orar. Quando ele voltou para falar com os discípulos de novo, os discípulos estavam fazendo o quê de novo? Dormindo. E Jesus acorda e fala assim, gente, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo ali, queridos? Eu vejo Jesus dizendo assim, será que vocês não estão percebendo que eu estou precisando de vocês agora? Isso está nas entrelinhas, era Jesus deixando bem claro que naquele momento, ele estava precisando de alguém junto com ele. Todos nós, em determinados momentos da nossa vida, precisamos de alguém com a gente. Ah, pastor, quando eu estou com um problema, eu falo com Deus, eu falo com anjo. Anjo não vai te entender se você falar para anjo de tentação, anjo nem sabe o que é isso. Se você for falar para anjo que você está com um problema financeiro, o anjo não sabe o que é isso. Se você for falar para o anjo que você está com um problema de saúde, o anjo não sabe o que é isso. Você tem que ter alguém igual a você que vai te entender. Por isso que Jesus hoje tem condições de interceder por mim e por você, porque quando esteve aqui, ele passou por tudo isso. Ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi traído, apanhou. Por isso que hoje ele pode falar, pai, eu sei o que é isso que eles estão passando, não é mole não. Você consegue entender? Então aprenda isso aqui com essa mulher. Ela foi procurar a pessoa certa. Agora olha para mim, queridos. Por que essa mulher não foi procurar um médico? Por que ela não procurou um médico para tratar o problema da filha dela? Enquanto você pensa, eu vou beber um negocinho aqui para você pensar. Sabe por quê? Por que ela foi falar com Jesus? Porque ela entendeu que o problema da filha dela não era físico. Ela entendeu que o problema da filha dela era um problema espiritual. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu e você precisamos fazer essa separação. Olha para mim. Batalhas humanas, nós lutamos utilizando armas humanas. Batalhas espirituais, eu tenho que utilizar armas espirituais. Se inverter, dá problema. Dá problema.
Às vezes o negócio é puramente humano. E a gente quer usar arma espiritual. Pastor, parecia umas manchas na minha pele, pastor. Ora por mim, pastor, que o diabo está furioso comigo. Falei, irmão, posso até orar, mas procura um dermatologista. Pastor, estou com uma dor no estômago, pastor. Uma dor forte, pastor, que o diabo está tentando. Vou orar sim, amado. Mas procura um gastro. Ou então vigia com o que você tem comido, né? Você consegue entender? Coisa humana que muitas vezes nós queremos espiritualizar. E o contrário também é verdadeiro e dá problema. Coisas espirituais. E nós queremos combater com armas humanas. Você consegue entender? Alguém traz uma pessoa endemoniada para você. Você dá remédio? Não, vamos dar um remédio, tem um chazinho que minha mãe faz aí, pastor, que é bom. Dá um chá para esse demônio que ele vai embora. De repente dá um chá de bolo, o demônio mete bem, que bolo é ruim pra caramba, né? Mas não vai funcionar, porque não é humano, é espiritual. Essa mulher entendeu que o problema da filha dela não era coisa natural, não era coisa humana, era algo espiritual, era algo, queridos, que o médico não ia poder resolver, era algo que os feiticeiros que ela conhecia, de repente não resolveriam, era algo que se ela levasse para um curandeiro, não ia dar solução. Às vezes você está, como diz um ditado, né, dando murro em ponta de faca, porque você está tentando resolver esse problema usando a estratégia errada. Está tentando vencer batalha espiritual usando a arma humana. Não vai conseguir. Você consegue entender? É isso que eu aprendo com essa mulher. Ela foi falar com a pessoa certa. E a Bíblia nos diz, amados, ainda está ainda no verso 22. A Bíblia nos diz, queridos, que logo assim que ela chegou perto de Jesus, ela começou a clamar. E clamor, dentre outras coisas, eu sei que você sabe disso, clamor, essa palavra automaticamente nos remete a uma outra coisa chamada o quê? Oração. Clamar é orar. Eu costumo dizer que o clamor é uma oração upgrade, né? É uma oração com plus, sabe? É uma oração com mais intensidade. Você quer ver um exemplo, vamos dizer assim, uma analogia de uma pessoa que vai clamar? Camarada se afogando. Você já viu alguém se afogando? O camarada se afogando, ele fala assim, tem um salva-vida mais ou menos, ali onde está minha esposa, eu estou aqui me afogando. Aí eu vou falar assim para o salva-vida, seu salva-vidas, dá uma chegadinha aqui por favor que eu estou me afogando, o senhor pode vir? É assim que eu vou falar? Vai ser como? Socorro! Eu vou gritar com todas as forças da minha garganta, não é assim? Eu vou clamar, porque se aquele camarada demorar para chegar, já era, porque eu não sei nada de nadar, né? Nado igual um peixe morto, nado nada. Então se eu não clamar, e aquele cara não chegar a tempo, já era, pastor Jorginho. O clamor é assim. E às vezes, queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, às vezes é isso que Deus quer de mim e de você. Não estou dizendo aqui, não estou aqui te ensinando a gritar, porque Deus não é surdo, não é isso não. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa, meu amado. Tem situação na minha vida e na tua vida que às vezes é necessário fazer isso mesmo. É gritar mesmo, Senhor, tem misericórdia. É meu casamento, Senhor. Senhor, aquela empresa lá, aquele patrão que eu não aguento. Aquela igreja. Tem hora que dá vontade de gritar, sim ou não? E tem hora que é para fazer assim mesmo, querido. É tirar um pouquinho, sabe? A gente às vezes é muito cheio de negocinho, cheio de cuidadinho, sabe? Não estou aqui ensinando que Deus só ouve a oração se você gritar, não é isso não. Mas tem momento na nossa vida que Deus já quer isso da gente, que a gente clame. E até a orientação que Ele faz, né? Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Salmos diz o quê? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Então de vez em quando, amados, é necessário clamar. Ela começou a clamar. Quem sabe Deus está requerendo que você clame mais pelo teu casamento. Quem sabe Deus está requerendo que você clame mais pela tua família. Quem sabe Deus está requerendo de mim e de você que nós clamemos mais pela nossa igreja. É isso que eu aprendo aqui com essa mulher. Clamou. E aí, queridos, a Bíblia diz que quando ela começou a clamar, aí ela chegou perto de Jesus.
Quando ela chegou perto de Jesus, o que ela fez? Ela falou para Jesus: Senhor, minha filha está lá em casa, cheia de espírito imundo. Sabe o que eu aprendo aqui com essa mulher, queridos? Ela expôs para Jesus o problema dela, sem filtro. Que às vezes a gente quer ficar cheio de coisinha com Deus, né? Senhor, eu estou com um problema aí, Senhor. O Senhor sabe, Ele sabe mesmo. Mas às vezes Ele quer ouvir você falar. Fala para Ele o que está acontecendo. Senhor, sou eu que não consigo mais nem ler a Bíblia. Senhor, sou eu que não tenho mais vontade nenhuma de ir à igreja. Fala para Ele. Abre o coração, faz igual Davi fez no Salmo 52, né? Rasga o coração para Ele. Isso que essa mulher fez. Deu nome ao problema dela. Qual é o seu nessa noite? Fala para Ele. Senhor, esse namoro que eu estou querendo sair, não consigo. Senhor, uma porta de emprego que eu preciso urgentemente, que eu estou cheio de dívida, já não sei mais o que eu faço. Senhor, esse problema na minha casa que eu não sei como é que eu vou resolver. Fala para Ele. Foi o que essa mulher fez. Queridos, olha para mim. Será que Jesus não sabia? Sim ou não? Sabia. Claro que Ele sabia. A Bíblia diz, Salmo 139, que a palavra ainda não chegou à nossa boca, Ele já sabe. Jesus sabia o problema daquela mulher, mas Ele queria ouvir aquela mulher falar. Fala. Você consegue entender? Até porque, querido, se você voltar um pouquinho nesse trecho aqui, que eu não quis me deter muito nele, você vai ver que quando essa mulher começa a clamar por Jesus, a Bíblia diz que Jesus passa direto. Jesus não deu nem ideia para ela. Continuou andando. E ela clamando: Jesus, filho de Davi. Jesus foi embora. Ela parou de clamar? Sim ou não? Ela continuou. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Que vai ter momentos na minha e na tua vida que nós vamos clamar. E a impressão nítida que a gente vai ter, irmã Ana, é que Deus não está nem aí para o nosso clamor. Vamos clamar, e sabe qual vai ser a resposta? Completo silêncio. Às vezes Deus faz isso. Mas eu costumo dizer, uma expressão assim, um tanto quanto filosófica e poética, mas é o que eu creio. Eu creio que até no silêncio de Deus, Ele fala. Aquela mulher não desistiu, continuou clamando. Quando Jesus parou, aleluia, ela falou para Ele o que estava acontecendo na casa dela. Senhor, lá em casa, minha filha, Senhor. Senhor, minha filha está assim, ó, de demônio, cheia de demônio. Fala para Ele hoje: Senhor, é meu filho, que está lá na boca de fumo. Senhor, é minha filha que está se prostituindo. É meu filho que está andando com más companhias. É meu filho que está com um comportamento esquisito. Fala para Ele. Foi isso que essa mulher fez. Falou para Jesus o que estava acontecendo. Aí, queridos, a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. E eu acho legal, queridos, quando Jesus age de uma forma assim, um tanto quanto diferente do que é costume, né? Porque Jesus, quando as pessoas clamavam, Jesus geralmente parava para dar atenção, para ouvir, para abençoar, para dar vitória, né? Um pouquinho antes, no próprio Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus se retirou para um lugar assim, secreto, e aí a galera descobriu que ele estava lá. Eu preguei sobre isso aqui há poucos dias atrás. Levaram uma galera para Jesus, Jesus curou todo mundo. Então Jesus, o costume de Jesus era parar para atender as pessoas, e de repente vem uma mulher com a filha endemoniada, e essa mulher começa a clamar, e Jesus aparentemente passa direto, sem dar confiança para ela. Então não era um comportamento muito comum de Jesus. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que eu vejo na Bíblia Jesus agindo de uma forma um tanto quanto diferente, pode ter certeza que Ele está querendo ensinar alguma coisa. E aqui, queridos, Ele estava ensinando principalmente para os seus discípulos.
assim como está nos ensinando nessa noite. Você consegue entender? Porque ele não parou, ele seguiu, não respondeu nada, mas mesmo assim aquela mulher continuou clamando. Agora olha só, queridos, olha para mim, agora vamos ver um pouquinho aqui qual foi a postura dos discípulos de Jesus, porque a Bíblia diz que aqueles discípulos falaram assim: mestre, essa mulher está vindo clamando atrás da gente aí, mestre. E aí na grande maioria das traduções está essa expressão: mestre, manda ela embora. Olha aqui para mim, queridos, só para você relembrar. Primeiro, era uma mulher, já não podia se expor assim como aquela mulher estava se expondo, sozinha, sem o marido por perto. Segundo, cananeia. Os discípulos viram, sabiam que ela vinha daquela região, porque a Bíblia diz isso, uma mulher que saiu lá daquela região. Mulher, cananeia, vinha gritando, clamando, com certeza absoluta, o coração daquela mulher estava o quê? Aflito. Era uma mãe que saiu de casa e deixou a filha possessa por espíritos imundos. E qual foi a postura, queridos, dos discípulos? Mestre, tem uma mulher angustiada aí, mestre. Ela deve estar com algum problema sério, mestre. Atende essa mulher, mestre, por favor. Chama ela, traz ela aqui, gente. Vamos ver, vamos levá-la até Jesus. Vamos lá. O mestre, às vezes, de repente, o mestre não ouviu, o mestre tem tanta coisa na cabeça. Gente, traz ela aqui, vamos levá-la lá, que ela deve estar com algum problema sério. Foi isso que eles fizeram, queridos? Foi, igreja? Não. Mestre, manda essa mulher embora. Não quiseram nem saber o que estava acontecendo com aquela mulher. Tem uma palavra que está sendo muito usada hoje em dia, né? Que eu confesso para os irmãos que eu vim descobrir o significado há pouco tempo. Empatia. O que é isso, pastor? Entre outras palavras, é você se colocar no lugar do outro. Olha a empatia desses discípulos. Zero. Mestre, manda embora. Queridos, olha para mim. Não é assim que eu e você agimos, na grande maioria das vezes, quando alguém chega perto da gente para pedir ajuda? Também não estou aqui dizendo que você tem que ajudar todo mundo, não é isso não. Porque muitas vezes você já viu na porta da igreja aí, que eu creio que aconteceu com a grande maioria dos irmãos. De vez em quando aparecem alguns abençoados, né? Apresentando as suas necessidades. Não é assim? Tem um do bujão de gás aí que ele sumiu. Quase todo domingo ele estava aí, pedindo dinheiro para comprar um bujão de gás. Falei, rapaz, esse camarada deve ter uma pensão em casa. Toda semana ele vem pedir dinheiro para comprar gás. Gastava o gás em uma semana. Todo domingo ele estava na porta pedindo dinheiro para comprar gás. Lá no Mandela também era assim também. Tinha um assim também. Estou dizendo que você tem que também sair ajudando a todo mundo. E eu particularmente, eu falo isso. Os irmãos já me ouviram falar isso, minha esposa sabe disso, queridos. Com toda a sinceridade, eu falei isso para o pastor Carlos um dia desse. Dinheiro, dar dinheiro, querido, para eu dar dinheiro, Deus tem que falar direto comigo. Dou não, João. Ajudo, minha esposa mesmo sabe disso. Eu chego em casa às vezes com a mochila cheia de coisa que eu compro no ônibus. Às vezes coisa que eu nem preciso, Pedrinho. Eu compro para ajudar, que eu vejo o esforço do camarada. Às vezes o cara entra com aquele negócio vendendo bala, né? Aquele gancho. Uma vez eu vi um magrinho, cara, com um negócio maior do que ele. Falei, eu tenho que comprar algo, tenho que ajudar esse camarada. Comprei, não sei nem o que era, acho que era drops, não sei o que era. Às vezes eu compro coisa que eu nem gosto, que eu levo para os meus meninos. Para ajudar. Agora, pô, me dá um dinheirinho aí, irmão. Só se o anjo vai falar assim, dá, pastor. Até porque vai ter que ser 2 milagres, né? Primeiro eu ter dinheiro na carteira, depois tirar para dar, né? Vai ter que ser milagre duplo. Mas na grande maioria das vezes, o que eu e você fazemos? Posso te ajudar não, irmão? Queridos, às vezes, nem oramos. Poucos dias, aqui na igreja, os irmãos sabem que eu estou aqui segunda, quarta e sexta, né? Esse mês de janeiro, nem tanto, que eu estou tirando aí umas fériasinhas, né? Mas um dia desse eu estava aqui, chegou um jovem,
Tocou a campainha, eu abri, aí vem ele andando. Posso falar com o senhor? Eu falei, pois não. O senhor é o quê? Eu falei, mas o que você quer saber? Eu sou o quê, né? O senhor é pastor? Eu falei, sou um dos pastores aqui da igreja. Pois não? Posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Aí ele veio ali para o gabinete, sentou. Ele estava com 3 currículos na mão. Olha que eu queria deixar um currículo aqui e tal. Eu falei, olha só, meu amado, aqui eu não costumo receber, até porque eu não tenho nem para onde mandar. Mas se você quiser deixar aqui, de repente alguém aparece perguntando, procurando e tal, a gente até pode indicar. E aí conversei com ele e tal, no final, perguntei, eu posso orar por você? Ele, pode, pastor, orei por ele, abracei, abençoei ele. Aí antes dele ir embora, ele virou para mim e falou assim, pastor, não, aí eu falei assim, poxa, meu amado, me perdoa, eu não poder te ajudar mais. Aí virou para mim e falou assim, pastor, o senhor me ajudou muito, porque o senhor me recebeu, o senhor me ouviu, o senhor me deu atenção. Às vezes, queridos, as pessoas não querem o nosso dinheiro, não. Às vezes as pessoas só querem um pouquinho de atenção. Você consegue entender? Mas qual é o problema, pastor? É que a nossa vida é muito corrida, né, queridos? Queridos, eu mal tenho tempo, vou usar essa expressão porque eles estão aqui, você sabe disso. Muitas vezes eu não tenho tempo para dar atenção para os meus. Vou parar para dar atenção para um estranho? Não é assim que nós pensamos, queridos? Sim ou não? Eu não quero saber o problema dele, o problema é dele. Não quero saber o que essa mulher tem, ela pode estar chorando, gemendo, gritando, clamando. O problema é de quem? Dela. Essa foi a postura de quem, igreja? Dos discípulos. E ainda disseram para Jesus, Senhor, essa mulher vem fazendo o quê? Clamando atrás de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Era como se a gente dissesse assim para Jesus, Senhor, essa mulher está incomodando o Senhor. Aquela mulher estava incomodando Jesus, queridos? Sim ou não? Estava incomodando quem? Os discípulos. Nós estamos sem vergonha mesmo, né? De vez em quando botamos Jesus no rolo, nos nossos rolos, né? Senhor, está te incomodando. Manda ele embora. Estava incomodando Jesus não, querido. Estava incomodando a eles. Sabe por quê, queridos? O clamor daquela mulher estava incomodando a eles, sabe por quê? Porque o nosso clamor é aceitável, o nosso clamor é suportável, o clamor do outro incomoda. Você lembra de Bartimeu, que era cego, sentado lá na estrada? Escutou um barulho, né, uma bagunça, ele percebeu alguma coisa anormal ao seu redor, ele não enxergava, perguntou, gente, o que está acontecendo aí, gente? Fala para mim, pelo amor de Deus, o que está vendo aí? Aí alguém falou para ele, pô, cara, está passando um camarada aí, um tal de Jesus. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus com certeza, querido. O que ele fez? Começou a fazer o quê? Começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Até porque como ele era cego, ele não tinha noção exata da distância onde Jesus estava, né? Então, pelo sim, pelo não, vou gritar alto. Se estiver perto, ele ouve, se estiver longe, vai ouvir também. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí os amigos de Bartimeu, falaram o que para ele? Ô cara, pelo amor de Deus, cara, caraca, fica gritando aí igual um maluco. Não foi assim? E aí depois falaram assim para Bartimeu, queridos, e ali, a Bíblia não fala, mas eu posso ver o diabo falando através da boca daqueles camaradas. Bartimeu, para de gritar, o mestre não está nem te ouvindo. Olha para mim, sabe quem é que quer fazer você acreditar que Jesus não te ouve? Sabe quem é? O diabo. Os amigos, aqueles que estavam ali em volta. Aproveitando a oportunidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem andado rodeado de quem? É gente que vai te incentivar? Porque amigo, se é amigo, falava assim, Bartimeu, olha só, eu não acredito muito nesses negócios aí não, cara. Mas se tu acredita, pô, cara, grita mesmo, porque ele está passando aí, mano. Está passando aí.
E se é amigo mesmo, porque com certeza os que estavam ali, nem todos eram cegos, a Bíblia só fala de Bartimeu, os outros podiam ser até mendigos, mas enxergavam. O amigo mesmo falava assim, peraí, segura aí, Bartimeu, que eu vou lá. Jesus, chega aí rapidinho, teu amigo aqui quer falar contigo, ó. Bartimeu, acho que é perda de tempo, não vai acontecer nada contigo não, mas tu quer falar com ele? Eu vou lá chamar ele, quer? Amigo faz isso. Amigo incentiva, amigo ajuda, amigo coopera, colabora. Amigo coloca para cima, não coloca para baixo, não. O camarada vive dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum, que vai dar errado. Que amigo é esse, cara? E detalhe, quando você consegue, ele fica triste, cheio de inveja. Aquele amigo que quando o teu filho é abençoado, ele fica com raiva. Ele tem que ter sido meu. Pedrinho passou no vestibular, tinha que ser o Daniel. Por que foi o Pedrinho? Você consegue entender? Amigos de Bartimeu, tá? Então, queridos, eu aprendo isso aqui com essa mulher. Começou a clamar. Chegou perto de Jesus. Falou para Jesus o que estava acontecendo. Aí os discípulos, Senhor, manda embora. Dispensa essa mulher. Vamos encerrar aqui, queridos, por causa do nosso horário. Aí Jesus fala para aquela mulher uma coisa engraçada. No verso 24 ele diz assim, mas Jesus respondeu, que a mulher chegou perto de Jesus, né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, se você for na internet, até mesmo pelos comentários, não só na internet, mas os comentários bíblicos, né? Nos livros, que você vai ver que falam um montão de coisa desse versículo aqui, é um dos versículos mais controversos da Bíblia. Vários estudiosos, uns falam uma coisa, outros falam outra, enfim. Aí quando acontece isso, eu oro e falo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Já li pesquisei, porque é assim que tem que ser, né? Pesquisei os comentários, li, busquei em outras fontes, até aprendi algumas coisas, mas Senhor, e comigo? O que o Senhor quer falar aqui dentro desse versículo? Aqui, queridos, como eu disse para os amados, Jesus estava dando uma aula para os discípulos, ensinando para os discípulos. E aí quando ele fala assim, ó, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, era como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, olha só, não são vocês mesmos que dizem que eu vim para vocês? E vocês não estão errados, não. Vocês estão certos. Então era Jesus afirmando pelo menos duas coisas que Deus fala ao meu coração. Primeiro, Jesus afirmando para aqueles meninos ali qual era o início, a missão inicial de Jesus, resgatar Israel. Missão inicial. Sim ou não? Porque ele veio para os judeus. Não é isso que a Bíblia diz? O que João diz? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então ele veio para Israel, missão inicial, sim ou não? Agora era só para Israel? Então é como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, olha só, eu vim para vocês sim, vocês estão certos. E vocês sintam-se importantes por isso. Agora, não se sintam melhores, superiores, exclusivos, porque não são. Você consegue entender? Era Jesus falando, ensinando isso aqui para os camaradas. Vamos seguir aqui, porque a Bíblia diz, queridos, que aí a mulher chegou perto de Jesus quando Jesus parou. Primeira coisa que essa mulher fez, né? Depois de expor ali a situação, falar para Jesus o que estava acontecendo, a Bíblia diz assim, verso 25, ela, porém, veio e o adorou. Está aí o 25? Obrigado, meu amado. Olha lá. Veio e fez o que, igreja? Agora olha aqui para mim. Antes de Jesus parar, quando Jesus estava passando, aquela mulher fez o quê? Clamou, sim ou não? Quando Jesus parou e ela chegou perto, ela fez o quê? Adorou. Sabe o que essa mulher me ensina? Fantástico isso. Tem a hora de clamar e tem a hora de adorar. Só que tem um probleminha, queridos. Nós somos extremamente eficientes no clamor, mas extremamente deficientes na adoração. Nós somos muito bons em clamar, nós somos muito bons em pedir, mas não temos a mesma eficiência na hora de glorificar, na hora de agradecer, na hora de adorar.
Você consegue entender? Foi isso que essa mulher fez, a primeira coisa que ela fez, ela chegou perto de Jesus e adorou. E logo chamou ele de Senhor, Senhor, reconhecendo mais uma vez o senhorio de Jesus. E no finalzinho do versículo, depois da palavra Senhor, está escrito o quê? Senhor, me ajude. Mais uma vez aquela mulher chega diante de Jesus e sem filtro, ela abre o coração, ela fala, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Quem sabe nessa noite, você que está aqui ou você que me acompanha pela transmissão, também está precisando de ajuda. Esse é o momento de falar, de abrir o coração para Deus e falar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, porque senão vai complicar. Você consegue entender? É isso que eu aprendo aqui com essa mulher. Vamos seguir que eu já estou terminando. Jesus respondeu, não é correto, mais uma vez, não é correto pegar o pão dos filhos e lançar onde? Para quem? Para os cachorrinhos. É o verso 26, pode botar, Vinícius, por favor. Olha lá, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar para quem? Para os cachorrinhos. O pessoal do louvor pode vir chegando devagarzinho aqui. 8h20 está no horário mesmo. Missão subliminar, né, Pedrinho? Pode vir. Mensagem subliminar. Então, queridos, olha aqui para mim. A gente está terminando. Primeiro aquela mulher clama, Jesus não responde. E aí aquela mulher se aproxima, expõe o problema. E aí o que Jesus responde para aquela mulher, queridos? Olha só, minha filha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Em outras palavras, ele chamou aquela mulher de quê? De cachorra, de cadela. Isso aqui, se você for pesquisar, você vai ver também por quê. Porque os judeus, né, segundo alguns estudiosos, os judeus usavam essa expressão para se referir aos gentios, aos não-judeus, os chamando de cães. Então Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar para quem? Para os cachorrinhos. Agora, queridos, olha aqui a expressão. O que essa mulher respondeu no verso 27? Vai haver momentos na nossa vida que vamos clamar e não vamos ouvir a resposta de Deus, sim ou não? E vai haver momentos que nós vamos clamar e vamos ouvir uma resposta, mas não necessariamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Era isso que essa mulher queria ouvir de Jesus, queridos? Uma mulher que saiu de casa, passou pelo que ela passou, se humilhou, rompeu com uma barreira cultural e espiritual, religiosa. Era isso que essa mulher queria ouvir, ou esperava ouvir de Jesus? Claro que não. Às vezes vamos ouvir de Deus coisas que, aliás, na maioria das vezes vamos ouvir coisas que não queremos ouvir. Lembra daquela mulher adúltera que Jesus perguntou, mulher, cadê teu filho? A mulher adúltera não, perdão, a mulher samaritana. Mulher, cadê teu marido? Senhor, eu não tenho marido. O que Jesus falou para ela? Você disse a verdade, tu não tem mesmo não. Você já teve 5, o que você tem agora não é teu. Não era aquilo também que aquela mulher queria ouvir de Jesus, não. Mas aquilo era o que ela precisava ouvir. Porque Jesus não fala aquilo que queremos ouvir, Ele fala aquilo que precisamos ouvir. Mulher, não posso tirar dos filhos e lançar para os cachorrinhos, verso 27. Aí a mulher responde assim, é verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou dos seus senhores, dependendo da sua tradução. Aquela resposta ali, queridos, derrubou Jesus. Eu ou você, no lugar daquela mulher, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu vim andando atrás desse camarada aí, eu vim cheio de esperança nesse tal de Jesus aí, que o pessoal fala que é bom. Alguns estão dizendo até que ele é o Messias. Já ouvi dizer que ele curou paralíticos, curou cego. Teve até um tal de Lázaro aí que disseram que o cara tinha morrido. 4 dias depois ele ressuscitou o cara. E eu vim cheia de esperança, com meu coração cheio de esperança, falar com esse homem sobre a minha filha. Chego aqui, ele me chama de cachorra. Eu vou embora para minha casa, porque eu não preciso passar por essa humilhação, não. Querido, se essa mulher assumir essa postura, a filha dela tinha sido liberta? Muitas vezes não conseguimos as bênçãos que queremos, porque não aceitamos quando ouvimos de Deus aquilo que precisamos.
Jesus virou para aquela mulher, verso 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. Aleluia. Olha para mim. O que você quer de Deus nessa noite? Sabe o que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, eu vou fazer agora o que você quer. Vou fazer, Rebeca, a sua vontade. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Mas para ela chegar até ali, queridos, não foi fácil. Aquela mulher passou pela... Primeiro ela teve que persistir. Jesus passou direto, ela persistiu. Depois chegou perto de Jesus e foi humilhada. Sem contar que provavelmente a Bíblia não fala, mas ela deve ter ouvido os discípulos falar: Jesus, caraca, que mulher chata, manda essa mulher embora, Jesus. Ninguém merece. Aí Jesus diz para ela: minha filha, grande é a tua fé, que seja feito como você quer. Agora olha para mim, porque o finalzinho do versículo diz o quê? E desde aquele momento, o que aconteceu com a filha dela? Aleluia. Naquele momento. Você pode ficar de pé? Fique em pé comigo na presença do Senhor. Aquele momento foi o momento da vitória daquela mulher. Naquele momento Jesus mudou a história da vida, aleluia, daquela mulher. Naquele momento Jesus mudou a história da vida da filha daquela mulher. Naquele momento Ele concedeu a bênção que aquela mulher tanto desejava. Sabe o que eu estou te dizendo nessa noite? Que pode ser nesse momento que Deus vai te abençoar e te dar essa vitória que você está tanto pedindo. Pode ser nesse momento, aleluia, que Ele vai mudar a história da tua vida. Pode ser nesse momento que Ele vai reverter essa situação. Pode ser nesse momento que Ele vai mudar essa circunstância. Pode ser nesse momento que Ele vai solucionar esse problema. Pode ser nesse momento que Ele vai abrir aquela porta. Pode ser nesse momento que Ele está te dando a cura para essa enfermidade. Pode ser nesse momento que Ele está libertando aquele teu parente que você tem falado com Deus, sabe? Pode ser nesse momento. Aquele foi o momento daquela mulher. E hoje pode ser o teu momento. Porque o mesmo Jesus, aleluia, que libertou o demônio os demônios que estavam naquela menina, é o mesmo que está aqui nessa noite e que pode te dar a tua bênção e que pode te dar a tua vitória. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Aquela mulher entendeu, já estou terminando, queridos, me perdoe por causa do horário, mas eu preciso falar isso para você nessa noite. Aquela mulher entendeu, queridos, que o problema dela, a libertação da filha dela, era algo que só Jesus podia operar. E você que está diante de uma situação que você já entendeu, que você precisa de uma intervenção dEle, ninguém vai poder fazer nada por você. Teu patrão não vai poder te ajudar. Aquele amigo influente não vai poder te ajudar. Aquele parente que tem uma condição financeira boa não vai poder te ajudar.
teu pastor não vai poder te ajudar. Você sabe que você precisa de uma intervenção de Jesus nessa situação. Todos estão com a cabecinha baixa, com o olhinho fechado. Se você entende que é com você que Deus está falando nessa noite, pastor, eu estou passando por isso, tem uma situação na minha vida que eu preciso que Ele intervenha. Eu quero que você levante a sua mão. Pastor, é comigo, pastor. Estou vendo uma situação, pastor, que só Ele, pastor. Só Ele. Aleluia. Continue com a sua cabecinha baixa, com o seu olhinho fechado. Pode manter a sua mão erguida, por favor. Porque eu quero nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, impetrar uma bênção sobre a tua vida. Aleluia. Aquela mulher conseguiu porque ela não desistiu. E a minha palavra para o teu coração é: não desista. Aquela mulher não parou. Enquanto Jesus não parou para atendê-la. Faça igual Jacó, no Val de Jaboque. Não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Aleluia. Mantenha seus olhos fechados, sua cabecinha baixa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, na autoridade do teu nome, abençoar os teus servos, Senhor. Eu não sei o que cada um precisa de ti nessa noite, mas o Senhor sabe. E eu te peço agora, Senhor, entra com providência nessa situação. Entra com providência sobre esse problema, Senhor. Meu Deus, toca agora no corpo dessa tua filha. Onde está esse órgão enfermo? Meu Deus, em nome de Jesus, toca agora. Eu declaro saúde para a tua filha nessa noite, Senhor. Meu Pai, essa porta de emprego, em nome de Jesus. Meu Pai, essa situação que tem tirado o sono da tua filha, meu Deus, eu declaro a tua paz sobre o coração da tua serva. Tua palavra diz, Senhor, que enquanto aquela mulher estava te buscando, aleluia, o Senhor libertou a filha dela, lá na casa dela. Meu Deus, faz isso nessa noite. Enquanto estamos aqui te adorando, vai lá naquele problema, Senhor. Vai lá naquela situação, Senhor. Vai lá naquela repartição pública. Vai, Senhor Deus, naquele presídio. Vai naquela casa. E toca agora, meu Deus. E opera o teu milagre. Opera o teu sobrenatural na vida dos teus filhos. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e tomamos posse da tua bênção e da tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Toma posse. Toma posse da tua bênção. Faz assim com a sua mão que eu quero te abençoar. Logo depois os irmãos vão encerrar com o pós-lúdio. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Filho, e que as doces, insondáveis, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que não desistirão e que alcançarão a sua bênção e a sua vitória, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga: louco.